Sejam bem-vindos à parte 1 do curso, que nós vamos trabalhar com a base de dados do Kaggle e o objetivo principal é nós fazermos a extração de informações. Nós temos esses dois links, aqui o primeiro é o desafio, o segundo é um call to action, então vou abrir esse primeiro link, o segundo link que está lá naquela listagem. Você pode observar que foi publicado diretamente da Casa Branca, que ele está, de certa forma, convocando todos os pesquisadores da área de inteligência artificial para ajudar nesse desafio, para desenvolver técnicas ou aplicar técnicas já existentes de inteligência artificial para recuperação de informação. O objetivo dessa base de dados é que ela possui uma quantidade muito grande de textos sobre coronavírus e sobre assuntos relacionados, e o objetivo é ajudar os pesquisadores ou os médicos a encontrarem alguns tipos de informações. Então, note que aqui nós temos 29 mil artigos e mais de 13 mil desses artigos eles têm o texto completo. Então, o objetivo desse desafio é nós fazermos buscas em textos para ajudar os pesquisadores ou os médicos que estão procurando curas sobre a doença, os cientistas, para eles encontrarem o que já existe publicado na literatura sobre esse assunto. Então, aqui nós temos essa parte que é uma ação para os cientistas da América ou de todo mundo, a parte de tecnologia, indicando que é uma área crítica para prevenção, detecção, tratamento e de soluções para o Covid-19. Então, a ideia é nós buscarmos textos para ajudar os cientistas que estão pesquisando sobre esse assunto, o que já existe publicado. Nós temos esse link do desafio. Perceba que aqui nós temos os patrocinadores, inclusive eles pagam $1.000 para o vencedor, ou seja, para a pessoa que conseguir mostrar os dados de uma forma que eles pedem. Aqui eu já vou mostrar mais detalhes. Você pode fazer o download dessa base de dados. Quando eu fiz a gravação dessas aulas, que foi no final de março de 2020, tinha somente 4 GB, agora são 6 GB, pelo fato de que foram adicionados mais artigos. Então, é uma base que provavelmente estará em constante atualização. Nos exemplos da aula, eu vou utilizar a base de dados de 4 GB, porém, eu sugiro que você já faça o download dessa base de dados com 6 GB. Alguns resultados eles serão um pouquinho diferentes, talvez você leve um pouquinho mais de tempo para você fazer o processamento. Aqui tem toda a descrição, tem os dados sobre o call to action, tem os prêmios que os vencedores vão ganhar. Aqui ele indica que será feito o pagamento de $1.000 por tarefa. Então, existem 10 tarefas básicas. Se você clicar aqui em Tasks, perceba que a primeira, o que é conhecido sobre transmissão, incubação e a questão de ambiente, o que é conhecido sobre os fatores de risco, genética, origem, evolução, vacinas e terapias para tratamento, o que foi publicado sobre o medical care, seria a ideia de cuidados médicos, non-pharmaceutical interventions, ou seja, intervenções não farmacêuticas, outros tipos de medicamentos, diagnóstico. Aqui, inclusive, esse sample test, que ele está errado, aqui não está colocado o título, sobre a parte ética, social science e também sobre information sharing. Então, são 10 tarefas, porém, todas essas tarefas elas envolvem pesquisa em textos. Então, quem fez essa definição foram os pesquisadores dessas instituições, que é o que eles precisam saber sobre o novo coronavírus. Porém, como eles não são da área técnica, eles acabaram colocando essas 10 tarefas e você vai ver durante a resolução desses desafios que nós vamos conseguir responder todas as perguntas utilizando somente uma das técnicas. Por exemplo, se nós abrirmos essa questão sobre os fatores de risco, aqui tem vários textos, por exemplo, o que é conhecido sobre os fatores de riscos, e aqui tem a descrição específica do que eles precisam saber.
Por exemplo, com relação a fatores de risco sobre fumante, pré-existência de doenças pulmonares, infecções, para mulheres grávidas, a questão socioeconômica, qual que é a transmissão, a dinâmica de transmissão do vírus, a questão de outros tipos de doença, população. Então, são essas informações que os pesquisadores eles querem saber. Então, existem em torno de 30 mil artigos publicados e fica inviável para um pesquisador ele fazer a leitura do abstract e conseguir buscar essas informações. Então, o objetivo é construir formas, utilizando inteligência artificial, que nós consigamos buscar facilmente essas palavras-chave. Então, o que nós vamos fazer são algumas alternativas, algumas maneiras que nós vamos trabalhar para tentar ajudar os pesquisadores a responderem. Primeiramente, nós vamos trabalhar com palavras-chave e logo na sequência com similaridade entre documentos. Ou seja, nós vamos passar como parâmetro para o nosso algoritmo todo esse texto e o próprio algoritmo vai calcular a similaridade dessas palavras com as palavras que existem nos artigos para retornar os documentos mais relevantes. Assim, o cientista, quando ele estiver fazendo a pesquisa sobre fatores de risco, ele não vai precisar consultar artigo por artigo, ele simplesmente vai passar uma consulta de quais características que eles querem buscar do artigo e nós vamos mostrar na forma de um ranking quais são os artigos mais similares ou os textos mais similares a esses que estão aqui. Com relação à submissão, você precisa mandar um single notebook, ou seja, conforme nós vamos definir durante essas aulas, você tem que fazer ele público, tem que verificar o deadline. O deadline dele estava inicialmente para o dia 17 de abril de 2020. Talvez quando você estiver fazendo essa aula, o deadline já esteja fechado. E a ideia de nós trabalharmos com essa submissão é um pouco diferente, caso você já tenha feito o primeiro curso de Machine Learning aplicado para os desafios do Kaggle, que existe uma metodologia que você deve gerar alguns arquivos e fazer a sua submissão. Nesse caso, ele é um pouquinho mais abstrato, pois nós não vamos, por exemplo, calcular um percentual de acerto com um problema de classificação, ou nós não vamos calcular o mean square error, a métrica utilizada para regressão, pois nesse caso nós não estamos trabalhando com previsão, simplesmente com a recuperação de informação. Então eles vão fazer a avaliação de uma forma um pouco mais abstrata, diferentemente de outros desafios. Por exemplo, nós temos o accuracy, que vai responder essa pergunta se o participante completou a tarefa, se o participante discute os prós e os contras da abordagem. Então, após nós finalizarmos cada uma das implementações, nós vamos discutir os prós e os contras. Então, você precisa colocar isso no notebook. Com relação à documentação, você precisa definir bem certo a metodologia, se o código é fácil para entender e reusar. Com relação à apresentação, se você comunica o que você descobriu de uma maneira efetiva, de uma maneira objetiva, e se você também usou visualização dos dados ou visualização dos resultados. Você deve seguir esses itens para você fazer a submissão do notebook. Com relação ao timeline, aqui tem os 2 rounds. Perceba que o primeiro, dia 16 de abril de 2020, com relação aos preços $1.000 por cada uma dessas tarefas. Então, são 10 tarefas, conforme eu mostrei anteriormente, e você vai observar que se eu clicar sobre vacinas, o que ele vai colocar aqui são uma série de textos que os pesquisadores eles vão buscar, ou seja, o que eles querem pesquisar. Então, a mesma técnica que você utilizar para uma tarefa, com certeza você vai conseguir aplicar para as outras tarefas, pois é basicamente uma busca em textos. Então, se você abrir cada uma delas, vai verificar que são vários textos e nós precisamos fazer a comparação da similaridade desses textos. Então, aqui foi uma explicação desse desafio.
nós temos já salvo esse arquivo Kaggle textos. Perceba que aqui nós temos toda a metodologia que nós vamos utilizar. O objetivo desse notebook não é fazer a submissão, pois aqui nós estamos trabalhando com várias técnicas. Primeiramente, nós vamos fazer o pré-processamento, termos frequentes, nuvem de palavras, extração de entidades nomeadas, e aqui que vai começar a parte que nós vamos trabalhar com os métodos. Primeiramente, vamos trabalhar com o NLTK para fazer pesquisa com uma palavra. Vamos trabalhar com o código find do Python para pesquisa em string. Faremos pesquisa com mais palavras com space. Cada um desses itens poderia ser uma solução para essa tarefa. Então, aqui nesse notebook eu estou colocando várias soluções possíveis que nós podemos abordar. Vamos trabalhar com a similaridade entre strings usando essa biblioteca, o fuzzy wuzzy. Logo na sequência, vamos utilizar uma abordagem um pouco mais robusta, que é a similaridade de documentos com TF e DF e também similaridade do cosseno. E por final, nós vamos fazer o agrupamento de artigos. Então a ideia é nós termos uma visualização que nós vamos conseguir agrupar quais são os artigos mais similares. Assim, o pesquisador que estiver fazendo uma busca nessa base de dados vai conseguir ver facilmente quais são os artigos que estão em determinados grupos. E por fim, nós teremos um bônus que é a sumarização dos textos. Então, ao invés de nós fazermos o comparativo com o texto inteiro, que um artigo científico em geral tem 5, 6 páginas, nós podemos buscar somente um resumo desses artigos e reaplicar esses algoritmos. E a partir da próxima aula, nós vamos dar início à implementação desse notebook. Obrigado e até lá!